A essa altura do campeonato no Chronicle, você já quer saber como aplicar isso na vida real, não quer? Então, eu vou te trazer uma técnica que é mais velha do que andar para frente, só que não sei se você já pensou em aplicá-la com o Chronicle. O nome dessa técnica é técnica Delphi. É uma técnica bem antiga e ela é bastante conectada com o Chronicle. Como é que ela funciona? Então, imagina só esse cenário. Imagina que a gente tenha um plano de comunicação e que a gente queira aplicar o Chronicle na nossa organização ou no cliente que a gente está atendendo. Como é que você pode fazer isso com a técnica Delphi? Você faz assim. Primeiro, você traz com clareza qual é o problema que você quer resolver. Então, olha, nós estamos interessados em avaliar como o nosso plano de comunicação atual é suportado por evidências científicas. Típico da coisa do Chronicle. Você está numa organização, tem um plano X, nesse caso de comunicação que a gente está vendo, e você quer poder avaliar o quanto as decisões que foram tomadas naquele plano são suportadas por evidências científicas. Esse é o teu problema, certo? Então, o que você vai fazer? Define a pergunta central que você quer responder, que pode ser: quais evidências científicas suportam o nosso plano de comunicação atual? Pergunta simples e objetiva. Quais evidências científicas suportam o nosso plano de comunicação atual? E, Fabrício, pode ser pode ser um plano de portfólio, pode ser um plano de melhoria de processo, pode ser um plano de RH, pode ser um plano de desenvolvimento de lideranças, pode ser qualquer plano. Aqui a gente está falando de um que é o de comunicação. Segundo passo, seleciona especialistas. Então, não pegue pessoas aleatoriamente. Selecione especialistas. Então, imagina que eu vou pegar pessoas especialistas em reconhecimento e incentivo. Boa. Imagina que eu vou pegar pessoas especialistas em motivação humana. Vou pegar pessoas especialistas em marketing. Por que não? Vou pegar pessoas especialistas em comunicação. E você pode trazer os especialistas que você queira trazer. Então aqui eu tenho alguns especialistas. Imagina que eu tenho 5 ou 6 aqui em cada grupo. Evita trazer mais do que 30. Esse é um número meio mágico na técnica Delphi. Fica muito difícil de você aplicar a técnica Delphi com muito mais do que isso. Beleza, o que você vai fazer agora? Agora você, como uma boa participante do Chronicle, o que você vai fazer? Você vai fazer as pesquisas, que não precisa ser feito sozinho, você pode buscar ajuda, que tragam os artigos científicos que embasam os pontos que você quer, as perguntas que você quer responder. Por exemplo, como motivar as pessoas, como melhorar a colaboração e competição andando juntas. Você vai saber selecionar as áreas que você quer levar para dentro do plano, ou que você quer avaliar no plano. Imagina que o plano atual toma um monte de decisões sobre motivação, toma um monte de decisões sobre competição. Então você, como uma boa participante do Chronicle, vai fazer as perguntas e vai trazer as bases, trazer as referências científicas. Poderia não fazer também? Poderia, mas aí você perde um pouco do controle do que vai acontecer depois. Você vai ver por quê. Imagina que você levantou 8 artigos, vou colocar 8 para ficar fácil. 8 artigos científicos. Esses 2 você vai dar para esse grupo. Esses 2 você vai dar para esse grupo. Esses 2 para esse e mesma coisa para esse daqui. A ideia é que cada especialista cada grupo de especialistas cubra diferentes aspectos do plano de comunicação. Então, esses estão falando de motivação, esses estão falando de marketing, assim por diante. Boa. Próximo passo. Formula um questionário e encaminha esse questionário para os especialistas, para todos. Exemplos de perguntas que esse questionário pode ter. Quais são os principais pontos de evidências apresentados no artigo que você leu? Em relação ao nosso plano de comunicação, né? Como essas evidências suportam o nosso plano de comunicação? Quais aspectos do plano de comunicação são fortalecidos pelas evidências desses artigos? Há alguma crítica ou limitação nas evidências que foram apresentadas?
Há coisas no nosso plano, há pontos no nosso plano que não possuem suporte nos artigos que você leu? Exemplos de perguntas que você vai fazer. E você vai distribuir esse questionário para todos os especialistas, anonimamente. Então eu não sei qual a Dora está respondendo, qual o Marco está respondendo, ninguém sabe, para evitar embate e confronto entre os especialistas. Ainda mais se já houver uma rixa entre eles. Imagina que o Alexandre já tem uma rixa com a Marcela de 30 anos atrás. Quando acontecer isso, eles tendem a, esse aqui foi o Marcelo que respondeu, então eu já vou, a Marcela que respondeu, então eu já vou bater nela. Lembra do Alf Cohn e da Dickinson? Os dois podem estar trabalhando no mesmo projeto e não vão saber quem que um é o outro. Se a Dickinson tiver um projeto com o Alf, ela já vai direto em cima dele, porque ela já tem uma resistência natural ao que ele diz. Boa. Depois de você distribuir o questionário, quando eles trouxerem de volta, recolhe as respostas anônimas e garanta que cada resposta seja focada nas evidências e na relevância para o plano de comunicação. Vai vir muita coisa aleatória. Isso você retira. Pega só aquilo que tem referência, que tem validade para o plano de comunicação. Compila essas respostas, organiza isso, por exemplo, em temas. Olha, quais foram as respostas que falaram sobre reconhecimentos e incentivos, motivação intrínseca, problemas relacionados a engajamento e assim por diante. Compila isso, resuma os pontos de cada uma das respostas e prepare um feedback para os especialistas. Esse feedback ele pode ser preparado com os próprios especialistas. Distribui as respostas entre os especialistas, porque elas estão anônimas, e pede para a Gisele avaliar a resposta que ela recebeu. Olha, essa resposta foi recebida da Gisele, mas ela não sabe quem. Qual feedback você daria para essa resposta, Gisele? A Gisele, que é uma especialista, vai receber uma opinião de outra pessoa que ela não sabe quem é, do mesmo grupo dela, e vai dar um feedback em relação a essa resposta. A partir das respostas que você recebeu, formula um segundo questionário. Uhum. E esse segundo questionário, com base nos feedbacks, vai tentar esclarecer as divergências. Quando a Gisele apontar uma coisa que ela não concorda, mas ela não sabe de quem ela está falando, aquilo ela vai apontar como um feedback e ninguém vai saber que foi a Gisele que também falou. É tudo anônimo, o tempo todo. Com base nas questões que foram trazidas pelos especialistas, você vai elaborar um segundo questionário. E você pode repetir esse processo mais vezes. Normalmente, a gente não faz isso mais do que 3 rodadas. Mas se você precisar, se houver muita divergência, você continua fazendo isso até que você sane as principais divergências das pessoas. Então, essa técnica Delphi, ipsis literis, não tem nenhum tipo de alteração nela. Eu fiz um documento que eu vou encaminhar para você aqui, de como você pode utilizar a técnica Delphi para tentar obter consenso entre os especialistas sem confronto. A ideia da técnica Delphi é levantar divergências e esclarecer divergências de forma anônima e sem um confronto direto, sem discussão. E dependendo do tipo de especialistas que você trabalhe, ela é muito útil, porque ela é rápida e evita aquelas conversas enormes que dão briga, que depois geram, tem coisa para você resolver, e você consegue aproveitar vários artigos científicos com pontos de vista diferentes. Certo?